agora a apresentação do prêmio Liberdade. O vencedor no ano passado foi o Salim Matar, que é um dos grandes expoentes do liberalismo brasileiro, vem pessoalmente ajudando a financiar causas liberais Brasil afora, e é uma pessoa que merece o nosso respeito por toda a trajetória dele e por tudo que vem acrescendo a causa liberal Brasil afora. Feito isso, eu gostaria de convocar ao palco ninguém mais, ninguém menos que a Mariana Nascimento, que é a diretora de comunicação do IFL São Paulo, para apresentar o Prêmio Liberdade 2021 do IFL São Paulo. Mariana? André, obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Espero que tenham gostado do nosso terceiro painel. Vou falar com vocês sobre o Prêmio Liberdade, a maior honra concedida pelo IFL São Paulo. Aqui no Instituto, gostamos muito da definição de Ayn Rand sobre liberdade. Liberdade é não pedir nada, não esperar nada e não depender de nada. Por meio do Prêmio Liberdade, buscamos homenagear líderes que tiveram um impacto exponencial na sociedade, principalmente na geração de valor e na luta pela liberdade. Todos os anos, discutimos e refletimos muito para escolher a pessoa que merece receber esse prêmio. Nesse processo, consideramos critérios como motivação, valores e impacto. Bom, mas antes de revelar o nome do vencedor, quero contar uma história a vocês. Certo dia, um estrangeiro que havia se mudado para o Brasil tentou abrir uma conta bancária. Na época, demorou mais ou menos de 4 a 5 meses até conseguir abrir a conta, sem falar na burocracia para marcar um horário na agência e a porta giratória barrando as entradas do cliente, e o atendimento que deixou a desejar. E sabe o que ele fez? No lugar de apenas reclamar, usou esse gatilho para buscar uma solução. E são atitudes assim, de inconformismo, protagonismo, liderança e a busca pela excelência, que buscamos e valorizamos. Depois dessa breve história, imagino aqui que a maioria já saiba quem é o premiado do dia. Davi Vélez é fundador e CEO do Nubank. Ele estudou na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde fez sua graduação em MBA. Davi trabalhou muitos anos no mercado financeiro e se mudou para o Brasil para trabalhar em um fundo de investimentos. Quando, após a história que eu acabei de contar para vocês, que ele, com esse sentimento de inquietude e vontade de gerar um impacto positivo na sociedade, uniu-se com seus sócios e fundaram o Nubank. O Nubank nasceu dessa linda ideia de devolver às pessoas o controle e a liberdade sobre sua vida financeira, diminuir a burocracia e aumentar o acesso à bancarização da população brasileira. Hoje, o Nubank tem mais de 40 milhões de clientes, gerou milhares de empregos e abriu caminho para que outros empreendedores inovassem nessa área. Depois de escutar essa história, vocês devem concordar comigo que o empreendedor homenageado da noite merece muito esse prêmio. Davi, você é um exemplo de resiliência, coragem, valores e inovação. Um exemplo a ser seguido por gerações, que sempre cresceu com base em princípios éticos e muito trabalho. Parabéns por esse prêmio mais que merecido. Gostaria de chamar ao palco Davi Vélez para receber o Prêmio Liberdade e o nosso presidente, Márcio Ramos, para entregar o prêmio, que foi gentilmente oferecido pela nossa parceira Galeria Arte Aplicada. Muito obrigada. Alô, alô, alô. Bom, pessoal, primeiro que tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. Parabéns ao Fórum, parabéns ao IFL. Eu sou um grande fã, já faz tempo, do trabalho que vocês vêm fazendo. Eu sou um grande fã porque eu acho que o Fórum compartilha muitos valores com o Nubank. Quando vocês falam de aumentar a liberdade individual e aumentar a liberdade de mercados, está muito alinhado com a missão que a gente tem dentro da nossa empresa. A Mariana falou um pouquinho da minha história.
E é certo mesmo, eu tive que ir um dia, quando mudei aqui no Brasil, abrir uma conta em banco, lá em São Paulo, que todos vocês conhecem. A gente sempre começa a história mostrando uma pessoa lá, entrando na agência, na porta giratória. E foi uma experiência de muita frustração. Acho que todos os brasileiros já conheceram. E por muito tempo eu comecei a pensar como é possível que esses bancos brasileiros estão dando esse tipo de serviço. Comecei a perguntar a muitas pessoas aqui no Brasil, por que isso acontece? Como é possível que os maiores bancos brasileiros estão cobrando alguns dos maiores juros do mundo e estão dando esse tipo de serviço a seus clientes? E aí talvez a pergunta que ficava menos clara para mim parece uma oportunidade impressionante em empreendedorismo. Você tem um dos maiores mercados financeiros do mundo, da maior rentabilidade, por outro lado tem clientes em muita dor e mais de 40% da população brasileira por fora do sistema financeiro. Por que ninguém está concorrendo? E eu começava e perguntava a diferentes pessoas por que ninguém está concorrendo e não escutava uma resposta realmente boa. Aí eu sempre quis ser empreendedor, sempre estive à procura de oportunidade de empreendedorismo e tinha olhado o que está acontecendo em tecnologia no Brasil em 2012, que realmente a penetração da internet estava criando uma janela de oportunidade para que alguém, um empreendedor, desde o dia zero, montado na nuvem, com pouco capital, conseguisse, de fato, competir com uma das maiores empresas brasileiras. Aí, montei uma tese mesmo de por que as pessoas iam a preferir um serviço 100% digital. O Brasil é uma população jovem. A metade do Brasil tem menos de 32 anos. O Brasil tem uma grande adopção de tecnologia, gosta do celular, né? A primeira mídia social nasceu no Brasil, Orkut, imagino que muitos de vocês participaram lá. Então o brasileiro é ligado à tecnologia, o brasileiro gosta de se tratar bem, e aí existia uma hipótese de criar uma empresa para 100% digital para competir contra os grandes bancos. E aí eu fui e falei com muitas pessoas do mercado financeiro. Logicamente, eu sendo estrangeiro, sem conhecer a realidade brasileira, provavelmente existiam muitas coisas que eu não entendia, que eu não sabia. E fui falar com vários dos CEOs, presidentes, diretores dessa indústria. E eu escutei, de 30 pessoas com quem eu falei, 30 falaram, olha, Davi, você não sabe o que você está falando. Você é gringo. Não dá para competir contra os bancos no Brasil. Jamais eles vão deixar você competir. O governo vai matar vocês, os reguladores vão matar vocês, os bancos não vão deixar. Existia um monte de argumentos de por que era impossível realmente competir contra os grandes bancos. E aí, depois de pensar muito sobre esses argumentos, eu cheguei à conclusão que talvez a melhor forma de descrever esse sentimento das pessoas lá, dos expertos dessa indústria, era medo. Existia medo de pensar que dava para competir contra esses grandes bancos. Por alguma razão, essas grandes marcas, os grandes bancos, davam quase a sensação de que era uma indústria sagrada, eram reis, fora em outro universo da possibilidade de concorrência dos mortais, né, dos seres humanos. Que se alguém não tinha o nome certo, as conexões certas, o capital certo, as licenças certas, não dava para entrar lá e competir contra os bancos. E aí eu lembro muito de uma frase do Milton Friedman, que eu gosto muito, que basicamente falava que detrás da ausência da crença no livre mercado, existe ausência de crença na própria liberdade. E eu acho que é isso exatamente que existia nesse medo. Realmente no Brasil, nessa sensação, existia ausência de crença na própria liberdade. Existia um escepticismo de que existia um livre mercado no Brasil, de que uma pessoa, um empreendedor, que focava no ser humano, que focava na experiência, podia ganhar, podia bater, sem ter conexões no governo, sem realmente jogar um jogo diferente, sendo 100% ético, que não dava. E aí a gente lançou, a gente preferiu ignorar muito dessas discussões, desses argumentos. Acho que a gente tinha muita convicção de que, no final, as pessoas iam gostar de ser tratados como seres humanos, que, no final, os seres humanos não gostam dessa musiquinha muda, dizer, senhor, não dá para fazer, desculpe, meia hora, cobrar R$100, que as pessoas gostam de ser tratadas bem. E isso foi, detrás de todo o crescimento no Nubank,
E muitas pessoas falam, qual é a mágica? É muito simples o que a gente fez. A gente criou uma cultura que trata as pessoas como seres humanos. A gente fala, a nossa equipe trata as pessoas que ligam como seu pai, como seu amigo, como seu irmão. Não vai lá e trata as pessoas como se fosse um inimigo que está tentando roubar o banco, né? Imagina a experiência das pessoas entrando numa agência. Quando você tira sua mala, tira sua mochila, deixa no locker lá na agência. As experiências parecidas a essas, que eu consigo pensar, é quando você entra na prisão, né? Também, que deixam sua mala, o seu notebook lá no locker, ou passar por aeroporto. Então, são experiências onde, desde o primeiro momento, essas indústrias, essas empresas pensam em você quase que numa ameaça, não pensam em você num cliente, em um amigo, em um irmão. Então, detrás de tudo que a gente fez, existe realmente algo muito simples, que é tratar as pessoas como seres humanos e utilizar a tecnologia para criar melhores produtos e melhorar a vida das pessoas. É bastante simples. E com essa visão a gente cresceu. E hoje, como a Mariana está falando, estamos chegando a 42 milhões de clientes. Já temos mais de 25% da população brasileira adulta. E tem sido um orgulho chegar até aqui, não só pelos números do que a gente tem feito, mas a Mariana está falando do impacto. Tem várias coisas de impacto que eu fico com muito orgulho de ver. Primeiro, temos já clientes em 100% das municipalidades brasileiras. Agências bancárias têm seus clientes em 80% dessas municipalidades. Temos mais capilaridade do que a Caixa, do que o Banco do Brasil. Temos clientes de todos os estratos sociais, classe A a classe E. Clientes de 18 anos a 98 anos. Durante a pandemia, recebemos mais de 1 milhão de clientes de acima de 60 anos. Já a gente não é um banco para os millennials, já a gente é um serviço digital financeiro para 100% da população. Mais de 5 milhões de pessoas, de brasileiros, pegaram seu primeiro produto financeiro no Nubank. A gente já salvou mais de 100 milhões de horas de nossos clientes que teriam passado lá na agência. Ou mais de 30 bilhões de reais de tarifas, que se a gente não tivesse hoje, estariam no bolso desses grandes bancos que sempre ganhavam. Então, eu acho que esses números geram bastante orgulho, é muito impacto. Mas quando eu penso no impacto realmente que a gente está tendo, e acho que talvez é por isso que eu estou aqui agora com vocês, que talvez a gente está conseguindo provar que talvez esse livre mercado se tenha chance no Brasil. Porque se a gente, de novo, sendo uma empresa ética, pensando no cliente, sem conexões no governo, sem nada especial, simplesmente se a gente compete e ganha com o melhor produto, talvez exista mercado sim, talvez exista chance de empresas desafiarem todas as indústrias em todos os espaços do Brasil. E eu acho que talvez a gente tenha contribuído a essa nova geração de empreendedores agora no Brasil. Olha o painel que a gente acabou de escutar, incrível. Por primeira vez, acho que tem um monte de empreendedores olhando todas as indústrias, ainda maiores, banco, telecom, insurance, empréstimos, todo está aberto para o empreendedor. Todo está aberto para competir eticamente pelo amor dos clientes, e o valor que isso tem para o Brasil é incalculável. É realmente a criação de uma nova era de empresas no Brasil. É o capitalismo do século XXI. Eu acho que o capitalismo precisa ser defendido nesse momento. Acho que está muito ataque. E a gente gosta de pensar que a gente pode demonstrar que o capitalismo pode funcionar. Tem um capitalismo especial onde todo mundo ganha. Os clientes ganham, a sociedade ganha, os empregados ganham e os investidores ganham. Não é sempre essa visão de se alguns ganham, alguns perdem. Que acho que é muita visão atual do mundo. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Existe a oportunidade de criar empresas que realmente façam todo mundo ganhar. E realmente acho que é isso que a gente está tentando demonstrar. Então, finalmente, muito obrigado aqui pelo prêmio. É uma grande honra e espero que pelo menos isso consiga servir para incentivar e inspirar toda uma leva enorme de empreendedores brasileiros que vão sair lá e desafiar completamente todo o status quo. Muito obrigado. Obrigado.
Parabéns ao Davi Vélez, presidente do Nubank, um banco digital que realmente veio para mudar de uma vez por todas toda a seara do mercado financeiro e vem oferecendo produtos exclusivos e uma forma muito arrojada para todos os seus clientes e tem realmente mudado o panorama dos mercados. O que eu posso dizer é que a Nubank está já projetada para ter um IPO no ano que vem e isso é fruto do trabalho incansável do Davi Vélez e sua equipe. Então, novamente, em nome do IFL São Paulo, Davi Vélez, o vencedor do Prêmio Liberdade 2021. Meus parabéns.